Então, como eu já anunciei, eu já queria fazer isso já no começo do ano, mas ficou para esse mês, nós falarmos um pouquinho sobre finanças no reino de Deus. Pedi para colocar ali, já está ali, né? Pedi para apagar essa uma luz aqui. O nosso projetor principal, ele deu uma pane nele. Tivemos que trocar aí a lâmpada, e só para trocar a lâmpada e fazer o alinhamento é R$1.000. Então está lá no doutor para arrumar ele. E estamos aí com reserva, então está um pouquinho mais fraca a luz, mas dá para ver, né? Muito bem. Nós temos assim um grande desafio quando nós falamos sobre finanças, e como eu tenho repetido às vezes dito aqui que é um assunto 100% espiritual. O que eu tenho percebido no tempo, quando se fala sobre finanças, você de repente desperta sentimentos de raiva no coração das pessoas, de indignação que vem à luz, de achar que o pastor não tem nada que falar sobre isso, e já o medo de o pastor vai tirar dinheiro da gente. E aparece uma raiva no coração que eu fico admirado sobre isso. Tinha uma pessoa no passado, no Shalom, que ela, quando falava sobre dízimos, já era guerra declarada na conversa. Mas daí, se era para investir em carros, aí não tinha limite. Aí investia. Então, quando nós falamos sobre finanças, nós vamos perceber que, antes de falar sobre prática, qualquer coisa sobre finanças, nós precisamos parar e falar sobre o coração, sobre os valores, sobre os princípios. E até um economista ganhou um prêmio Nobel quando ele fez a grande descoberta que finanças têm a ver com princípios e valores e não com a prática de manuseio de uso. Às vezes a pessoa se decide, né, como Romanos 7 diz lá, eu quero fazer o bem, eu quero gastar menos que eu ganho. Mas não consigo, sempre estou gastando mais. Onde é que está o problema? O problema está na questão do coração. De trabalhar, porque às vezes a pessoa fica ansiosa e ela começa a gastar, eu tenho que comprar alguma coisa para descansar, né? Ou ela tem tanto medo que ela apesar de ter muito dinheiro, ela é mesquinha na hora de comprar as coisas, faz desconto e judia a pessoa está vendendo e ele vai no desconto pega, raspa a pessoa. E até um testemunho, uma irmã, ela disse, muito feio o que você fez ali com aquele vendedor. Ele foi comprar a rede dele e esfolou o vendedor e o cara vendeu a rede. Eu disse, vai lá de volta e pede perdão para ele e paga o preço justo na rede. Tinha dinheiro, mas... Então, o problema está no nosso coração. E as finanças, então, no reino de Deus, tem muito mais a ver com os nossos valores, quer dizer, onde está o nosso coração, do que com a prática. E a grande pergunta, vamos ver se vai funcionar, acho que está sem bateria. Então passa lá para mim, por gentileza, vou ter que pedir. Sem bateria. Tá. Tem que trocar a bateria, não sei se tem ali. Então, um grande desafio nosso, quando nós vamos falar sobre finanças, é a questão de valores. E a pergunta nossa, veja o próximo para nós, a pergunta-chave é onde está o seu coração em relação às finanças? Você fica entristecido quando as finanças estão escassas? Ou quando você tem bastante, aí você está feliz? Você briga por causa de dinheiro com alguém da família? Você entra em discussão por causa disso? Em desacordo com seus irmãos por causa de dinheiro? Como nós nos comportamos quando esse assunto entra em pauta? O que sobe no coração nosso? Desânimo, alegria, descanso, firmeza ou não? E o próximo propósito, então, no nosso tratamento aqui... Será que está funcionando? Olha, que beleza. Muito obrigado, Tiago. A pergunta é, onde é que está o nosso coração? E
antes de entrar em qualquer prática, nós vamos trabalhar um pouquinho o coração nosso, tá bem? E eu não vi alguém ainda, tá falando até no café da manhã, não vi alguém ministrar desse jeito como o Espírito Santo está dando aqui. Então, eu peço que você compartilhe nesse processo, e até a gente pode escrever juntos aí algo que possa abençoar, e até a minha expectativa é que a gente consiga fazer um seminário específico para trazer paz nessa área nossa. Então, nós vamos trabalhar esse propósito, meditar nos valores e princípios básicos sobre finanças e alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós não vamos entrar em questões aqui nos domingos, vou deixar isso mais tarde gravado para você, na nossa Academia do Reino, as práticas. Nós vamos, e até a indicação nossa, já quero lançar aqui, Henrique e Rose, que tem feito o Crown conosco, né? O Crown, ele trabalha as áreas financeiras básicas, os princípios, e te ajuda a organizar as tuas finanças. Então, para o ano que vem, nós já podíamos começar a fazer as inscrições para isso. E na questão de empresas, nós temos também um negócio à luz da Bíblia, que faz tempo que não fazemos, e poderia ser aí também uma oportunidade para você trabalhar a sua vida empresarial a partir do negócio à luz da Bíblia. Então, o nosso conteúdo que nós vamos conversando vai ser esses aqui: o temor do Senhor, que eu quero conversar hoje com você. Aí o ensino do Senhor Jesus, você vai perceber que o ensino do Senhor Jesus, ele fala, alguém fez as contas, né, 2.500 vezes sobre dinheiro e 250 vezes sobre salvação. Por que essa ênfase assim, exagerada do Senhor Jesus nas finanças? Porque ele diz que é aquele que divide o nosso coração. É o espírito da riqueza, né? O espírito do mamon, é o espírito do dinheiro. É o amor ao dinheiro. Ele divide o nosso coração, e ali a Bíblia identifica o amor, o apego ao dinheiro, é o princípio de todos os males. É muito dito, é o princípio de todos os males. Então, se a gente quer arrumar esses males, eu preciso alinhar o meu coração em relação às finanças. Eu preciso ter o meu coração alinhado com isso. Então, o Senhor Jesus, ele tem algumas dicas básicas, né, sobre isso, que nós vamos trabalhar. Não vamos pegar tudo também, que não dá o tempo. Aí eu quero trabalhar valores básicos de 3 princípios: fé, fidelidade e honra. Para que você possa aplicar isso na sua vida, na sua caminhada, como aplicar a fé, como aplicar a fidelidade, como aplicar a honra. Aí as práticas, elas vão ser como que uma consequência natural. Então hoje eu quero falar com você sobre o temor do Senhor. Talvez esse foi um dos versículos que eu aprendi por primeiro na minha caminhada. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a loucura nos faz desprezar o aprendizado. E o aprendizado, ele só começa, ele é o princípio de tudo, em qualquer área da nossa vida que a gente queira aprender, é o temor do Senhor. Puxa, é muita coisa, né? É o princípio do saber. Antes de saber, eu preciso ter o temor do Senhor. Se eu não tenho o temor do Senhor, eu não vou saber corretamente. E a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3, que muitos não sabem como convém saber. Você pode ter o conhecimento, mas não aplica ele corretamente. Então, o seu conhecimento, quando não é permeado com o temor do Senhor, nós temos dificuldades na nossa caminhada. Então, não há como conhecer os caminhos e os pensamentos de Deus sem o temor. A definição que eu coloco aqui, então tudo começa com o temor, o princípio, né? E sem temor do Senhor não há revelação nas Escrituras. Você pode estudar a Bíblia sem o temor do Senhor. E aí aparecem algumas coisas muito estranhas, assim, de opiniões, né? Sobre a interpretação bíblica. E a minha definição, então, o que é o temor do Senhor, para tentar definir? Um profundo respeito que chega ao ponto de um medo, né, entre aspas, de agir contra ou fora da vontade de Deus.
Me lembrei aqui do testemunho do pastor Victor Unger, que construiu pela primeira vez todo esse empreendimento, que foi o fundador da Elma Chips, né, dos chips que você tem, foi um pastor. A Maria, que era esposa dele, junto com a irmã dela, Eufride, geraram e estabeleceram a Elma. E ele nasceu na Rússia, e ele ainda pegou aquela etapa onde é que o comunismo estava sendo implantado, e ele estava lutando com ateísmo, e um dia ele estava no campo, e ele estava indignado, foi para o campo assim, e começou a orar para Deus. Deus, se o Senhor realmente existe, se revele para mim. Cabum! Caiu um raio do lado dele, perto dele ali. Ele disse, eu creio. O temor do Senhor encheu o coração dele. Numa simples oração assim. O temor do Senhor é difícil de definir. E às vezes eu penso assim, a minha impressão, ou você tem ou você não tem. Ou você busca, ou você não tem ele. O temor do Senhor é algo que é um dom da parte de Deus, e que quando nós experimentamos esse dom, nós vamos vivenciá-lo de uma forma muito prática no nosso dia a dia. E eu separei aqui 6 exemplos das Escrituras para tentar definir com você o que é o temor do Senhor, e gostaria de terminar num processo de oração, pelo temor do Senhor conosco. Então, o primeiro exemplo é José. Eu acho que esse aqui é o melhor dos exemplos com o temor do Senhor. Você tem a história ali de Gênesis 39, que a mulher de Potifar, ela começou a se chegar a José, né? Teve um assédio sexual com ele, e a gente brinca, né, que a mulher de Potifar quis fazer uma potifaria com ele, e ele disse, estou fora, não quero. E a razão que ele deu para não entrar nesse assunto se demonstra para mim o temor do Senhor que ele tinha no coração. Ele diz assim, longe de mim, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ninguém estava vendo. A família dele não estava ali. Ele não tinha nada a perder. E só a ganhar, porque e ele tinha tudo a perder se ele não aceitasse o que a sua chefa queria dizer com ele. E ele tinha algo no coração dele que era chamado temor do Senhor. Como é que eu vou fazer algo desse tipo e pecar contra Deus? Se eu pego as finanças, como é que eu vou tratar do meu dinheiro fora da vontade de Deus? Fora do querer dele? Se você pega outro exemplo, o exemplo de Abel, filho de Adão e Eva, ele e o irmão Caim, eles foram fazer uma oferta a Deus. E Abel, ele pensou a oferta dele, o que eu vou ofertar para Deus? Ele se preparou para a sua oferta. E ele meditou sobre isso, ele disse, eu vou separar o melhor. E a primeira oferta que você tem na Bíblia é chamada oferta de primícias. Ele disse, eu vou separar o melhor que eu tenho. E ele ofertou o melhor do seu gado. Ele tinha ovelhas e ele ofertou a sua ovelha. Por meditar e buscar em Deus, o que aconteceu com Abel? Ele trouxe exatamente a oferta que agradava a Deus. Uma oferta que vinha de um coração temente a Ele e que buscava em Deus a sua restauração, porque eles tinham perdido aquilo. E é interessante que essa postura de oferta gerou no seu irmão uma irritação, porque o irmão dele trouxe uma oferta qualquer. Pegou lá a carteira dele, o que eu vou ofertar no nosso dia a dia? O que eu faço aqui agora na hora? Não pensa, não considera, não ora a Deus, e o temor do Senhor faz isso contigo e comigo.
Já em casa, antes de irmos para o culto, a gente já vir preparado com o coração. Hoje eu vou trazer a minha oferta a Deus. Hoje eu vou demonstrar a Ele o meu coração. E Abel tem essa marca e as primícias. Quando nós falamos sobre ela, nós vamos reconhecer que a primícia, ela é esse sentimento. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu vou dar em primeiro lugar para Deus. Antes de qualquer coisa, eu vou honrar a Ele na minha vida. O terceiro exemplo que eu queria compartilhar com você é Abrão. E Abrão, ele tinha tido a separação dele com o seu sobrinho Ló. E aí o sobrinho Ló se meteu com gente que não devia. E ele foi preso, foi roubado. E Abraão, quando ficou sabendo, ele não mediu esforços, pegou 318 da sua casa, que eram os melhores. Provavelmente ele tinha até uma escolinha de treinamento de briga, né, para saber brigar, fazer guerra. E ele pegou dos 318 melhores, só para você ter uma ideia de quantos funcionários ele tinha, né, a equipe dele. E ele foi lá, venceu 5 reis e trouxe Ló de volta. E quando ele trouxe Ló de volta, eles estão ali festejando, celebrando a conquista. Abraão tem uma experiência diferente. Vem uma pessoa chamada Melquisedeque. Melquisedeque tinha algo diferente. Ele era rei e ele era sacerdote. O que mais tarde nas Escrituras era separado. Ele era rei e ele era sacerdote. E Melquisedeque, ele fez algo que quando você vai entender no Novo Testamento, ele traz pão e ele traz vinho. E ele abençoa a Abraão. E aí, né, ele disse assim: bendito seja o Deus, seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E a reação de Abraão foi de dar de tudo o dízimo dele. Para entender o que seria isso aqui, é como se quando você se convertesse, você fizesse uma soma de tudo que você tem, separa 10% e você oferta a Deus. A força de batalha espiritual que é demonstrada aqui, porque é um contexto de guerra, é um contexto de conquistas, de separação. E Abraão não teve ninguém que disse para ele: você tem que dar o dízimo. Não aparece nas Escrituras. Não teve nenhuma lei, ele não deu por lei, por obrigação. Ele deu por reconhecimento de quem o estava abençoando. Ele reconheceu profeticamente, e aí você vai perceber que Melquisedeque é uma figura, e você encontra ela no Salmo 110, onde se fala sobre o governante que tem o cetro, e é o salmo que é mais mencionado no Novo Testamento, o Salmo 110, e ele está ligado com o governo, está ligado com o reino de Deus. Você vê em Hebreus 7, 6 e 7 ali, a apresentação de Melquisedeque, uma figura que ele vai descrevendo ela ali, e ela representa e lembra o próprio Senhor Jesus. Ele não é o Senhor Jesus, mas ele representa o Senhor Jesus na vida de Abraão. E Abraão reconhece isso de uma forma natural, e ele se oferta a primícia a partir daqui. Se você olhar a oferta de primícia e a oferta de dízimo, as duas, elas foram feitas a partir de um coração temente a Deus. Ela não foi por ganhar algo, não foi para receber algo em troca. O temor do Senhor no coração fez essas posturas aparecerem na vida de Abel e na vida de Abraão. E aí você pega um pouquinho mais adiante, outro momento crítico na vida, nas Escrituras, na vida de família, das famílias, né? Jacó, ele tem aquela busca, aquele desejo, aquele anelo de receber a bênção do seu pai. E como ele era o segundo, não era o primeiro filho, não era dele, e o filho mais velho não deu bola para a sua primogenitura, vendeu ela, e
desprezou a bênção de Deus na vida dele, e Jacó, ele se lançou atrás dessa bênção. E ele foi atrás dessa bênção, deu toda aquela crise na família. Jacó teve que fugir porque Esaú, quando ele percebeu o desprezo dele, o fruto do que tinha acontecido na vida dele, ele queria pegar Jacó de qualquer jeito, e Jacó fugiu. E aí você tem essa história aqui em Gênesis 28, uma história muito bonita ali. Jacó está fugido, ele acha uma pedra e ele dorme nessa pedra. E aí ele tem um sonho com uma escada. E nessa escada o Senhor estava ao pé dela falando com ele, e os anjos subiam e desciam nessa escada. E Jacó, e Deus, quando está ali falando com ele, ao pé dessa escada, está falando com ele que ele é o abençoado, e declara a bênção sobre a vida de Jacó. E celebra a obra dele, e Jacó ele fica impressionado. Aí ele diz assim: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo ele disse: quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ele chamou aquele lugar de Betel. A porta dos céus, a casa de Deus. E ele, na sequência, tem uma ministração, e no final ele diz assim: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Interessante, pode ser assim, que ele provavelmente estava no Monte Moriá, onde o templo foi construído mais tarde, ou não. A gente não sabe porque não é identificado para nós ali. É identificado perto de Jerusalém, a cidade de Betel. Mas a reação natural de perceber que a bênção estava sobre ele, e o que Deus estava falando com ele, aquilo se confirmando, ele disse: certamente eu vou dar o dízimo. Por que ele tomou essa decisão? Por causa do temor do Senhor no coração dele. O temor de Deus em seu coração lhe fez fazer esse voto de vida. Depois você tem o exemplo de Moisés. Moisés é intrigante, ele como pessoa. Mas tem o Salmo 103, um salmo que eu gosto bastante. É dito o seguinte: que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés tinha uma revelação e o povo tinha outra. A ideia de Deus sempre no início foi de trazer todo o povo para que todos ouvissem a sua voz. Deus queria tratar com cada um pessoalmente. E Moisés estava conduzindo, e eles tinham passado 3 dias de jejum, tinham se tomado banho, se preparado para se encontrar com Deus. Quando Deus se manifesta, eles se encheram de medo de Deus, não de temor de Deus, de medo de Deus. E em vez de ir junto com Moisés para dentro da nuvem e ter a sua experiência e ser estabelecido como rei e sacerdote, eles disseram: não, Moisés, você vai falar com Deus e nós fazemos o que se manda. O que Deus mandar, a gente deixa o beck que nós fazemos. Daí Deus disse: é? É assim que vocês querem? E aí lascou-lhe a lei em cima deles. E a partir de então não tinha mais graça a eles. Né? A graça de Deus, eles quando reclamavam, antes eles eram... Deus tratava de boa com a reclamação deles. Depois desse momento de Êxodo 19, entrou a lei, e aí entrava castigo, morte, e muita gente morreu por causa de desobedecer à vontade de Deus. E eles disseram: não, nós vamos obedecer. E eles não deram conta. E a lei veio para mostrar isso, que o ser humano não dá conta de por si só, pela sua própria força, obedecer a Deus, apesar da lei ser boa e ela ser espiritual. Mas o ser humano não dá conta. E quando nós falamos sobre finanças e nós queremos falar à base de lei, não damos conta. Não conseguimos. Nós precisamos nos abordar na questão das finanças à base da graça de Deus, do favor de Deus.
E Moisés, então, aqui esse texto faz uma separação. Moisés, ele conhecia os caminhos, ele sabia o porquê das coisas, ele tinha uma revelação da parte de Deus, porque ele ouvia, conversava Deus face a face. O que sobrou para Israel? As práticas. Ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Por quê? Porque Deus mandou. Se não obedecer, vai apanhar. Às vezes a gente tem esse tipo de educação, né? E Moisés, ele recebeu revelação dos caminhos. E você em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, você tem o presente em Cristo Jesus de ter manifesto para você os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Eu tenho orado isso por você e por mim, né? Senhor, revela-nos os teus caminhos e os teus pensamentos de paz que são para conosco. E isso vem quando tem temor no coração. Moisés, ele tinha esse temor no coração dele. E aí, o último dos exemplos aqui, não sendo o último, mas na sequência, os 6, quando você olha para Jesus, esse texto de Hebreus que é citado lá de Isaías, ele sempre me intriga, né? Ele fala sobre Jesus assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Nesse texto aqui diz que Jesus era a pessoa mais alegre que já viveu sobre a face da terra, que mais brincava, que mais se divertia, que mais curtia a vida, que mais celebrava a vida junto com os outros ao seu redor. É bem diferente do que muitas vezes nos foi ensinado, um cara sério, turrão, como às vezes eu sou, né? Ele era muito felizão, muito alegrão, né? E tudo, ele estava de boa com a vida, não. Ele era a própria vida, ele estava curtindo na presença do Senhor. O Salmo 16 diz, a plenitude da alegria. Jesus vivia nessa plenitude de alegria. E a marca do temor do Senhor no coração de Jesus é isso: ele amava a justiça, amava a vontade de Deus. Ele disse, eu não estou aqui para fazer a minha própria vontade. Eu não estou aqui para viver os meus próprios projetos, eu estou aqui para fazer e cumprir com a vontade do meu Pai. E nisso estava a sua realização de vida, apesar de enfrentar situações muito difíceis. E ele odiava a iniquidade. Vocês lembram que eu falei da iniquidade no domingo passado? A iniquidade, ela é a cultura do pecado. E o pecado o que é? É eu decidir por mim mesmo as coisas que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Quando eu tomo uma decisão por iniciativa própria, eu vou fazer isso assim. Depois, tinha que orar, né? Então vamos orar, vamos fazer um jejum, então. Mas a decisão já está tomada, em vez de se submeter a Deus, né? Aí eu tomo essa decisão, eu tenho uma linha, aí eu tomei essa decisão, eu comecei a transgredir, eu passei da linha. Eu comecei a fazer a minha vontade, e aí eu já não busco mais, não é natural mais buscar a vontade de Deus, e eu gero uma cultura de iniquidade. A maneira como nós tratamos com as finanças pode ser uma cultura de iniquidade. Que a gente vai pegando o jeito como os outros vão fazendo, e a gente também vai fazendo, a gente olha aqui, olha lá, a gente às vezes até dá oferta para Deus, mas é uma cultura de iniquidade, não tem temor do Senhor, na maneira como nós tratamos com as nossas finanças. E Jesus odiava a iniquidade. Odiar é assim, é odiar. Não aceitar de qualquer forma, se opor com todas as suas forças a esse estilo de vida. E aí vai a pergunta para nós. Como é que eu alcanço o temor do Senhor na minha vida? Como é que eu alcanço o temor do Senhor na minha vida? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E em 9:10, em Provérbios, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo de tudo. E o conhecimento do santo é prudência. Como é que eu alcanço o temor do Senhor? Um dia eu fiz uma pesquisa, onde é que a Bíblia fala sobre a definição. Tem 2 versículos só, um em Salmos e um em Provérbios, que fala, e o temor do Senhor 2 pontos. E tem a ver com odiar a iniquidade.
odiar tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, de não aceitar, se opor contra Ele. Como é que eu consigo, então, alcançar o temor do Senhor? E eu encontrei esse versículo que eu memorizei, orei, tenho consolidado ele no meu coração. Eu chamo isso de um coração ensinável. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Eu sublinhei ali, porque eu entendo que é assim, eu preciso orar pelo temor do Senhor. Eu preciso orar, porque se eu não consigo sair desse ambiente de iniquidade só por decisão minha. Eu preciso que o Senhor deposite em mim esse temor do Senhor, esse profundo respeito, uma consideração absurda, absoluta na minha vida, na minha maneira de pensar e de tratar. Coisas simples de repente aparecem, né? Um dia que eu disciplinei minhas filhas e fui bruto com elas, eu saí daquele quarto todo cheio de razão e não consegui descer a escada do sobrado, porque no meio o Espírito Santo perguntou: e aí, é assim que eu falo com você? Passa umas vergonha, né? Umas coisas simples que ele vai falando para a gente e alinhando o nosso coração com o coração de Deus, que nos leva a ir pedir perdão, que nos leva a orar e restaurar as coisas. O temor do Senhor é o princípio de tudo, e eu preciso receber isso como um dom na minha vida. Porque se eu quero ir pela lei, me mostre os 3, 4 passos, que eu consigo alcançar o temor do Senhor, eu vou me bater, porque eu vou querer na minha força. E é dom. E dom você recebe, é presente. O dom de Deus a gente busca, Senhor, eu quero, eu recebo, eu aceito, eu quero isso na minha vida. Eu quero te incentivar a essa oração: Senhor, me ensina-me, Senhor, o teu caminho. E quando nós queremos, e aí nós precisamos exercer a nossa vontade, né? Nós precisamos colocar de lado tudo que nós sabemos para receber o novo. Um coração ensinável é assim, ele já sabe ele se humilha diante de Deus. Quando Deus pergunta como é que é, ele diz: eu não sei, Senhor. Porque quando Deus vai ensinar alguma coisa, Ele vai fazer uma pergunta, e Ele faz a pergunta e eu não sei a resposta. E Ele sabe. Ezequiel, né? Ezequiel, o que você acha? Esses ossos aí podem viver? Lógico que não, Senhor. Mas Ezequiel não respondeu assim. Ele disse: Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor que tem a sabedoria. Ele abriu o seu coração para a possibilidade. Ele não fechou seu coração dizendo: é impossível. E aí eu queria ministrar com você a importância daqueles 3 passos do batismo, né? Eu preciso ter essa experiência, diz aqui em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se eu quero aprender os caminhos de Deus em alguma área, eu preciso ofertar para Ele tudo que eu sei. Apresentar em sacrifício para Ele. Apresentar em sacrifício é deixar morrer na presença dEle. Apresentar em sacrifício é colocar diante dEle todo o meu coração, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Senhor, é teu. Dá um medo, né? Vai que Ele tira. Mas o temor do Senhor enche seu coração, que você confia nele. Mas eu vou entregar se Ele me... fazer morrer é fazer morrer. É uma entrega total. E isso acontece processualmente, não é uma decisão só. É um processo que eu vou entregando, né? Você lembra lá que nós conversamos há uns cultos atrás, os 3 passos do batismo, né? E nessa área financeira nós precisamos de um batismo da parte de Deus. Amém? E esse batismo traz primeiro a morte. Eu preciso me apresentar em sacrifício diante dele, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei. Eu apresento em sacrifício, eu sepulto isso, eu faço um documento. Até acho que no Crown tem, né? Você faz uma documentação lá, né? Você faz como é que...
Você faz um levantamento, né? E aí você assina embaixo, você entrega tudo. E aí você se torna um mordomo, mas você abre mão tudo, né? Então você faz o sepultamento ali. Para daí entrar na ressurreição, na revelação do agir de Deus, do mover de Deus, e do que Ele quer fazer por seu intermédio, e de como Ele quer se manifestar na sua vida. O dinheiro, ele é importante? Não. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que atende a tudo. O reino de Deus, para ele se manifestar na terra, ele precisa de finanças, sim. Só que por causa das finanças ter tanto poder sobre a vida de um ser humano, que domina ele no coração, é capaz de dividir o coração dele, eu preciso fazer ele morrer para mim. Por isso que a gente dá oferta e traz no domingo e traz aqui na frente, até lembrando isso, né? Eu estava aqui na quarta-feira, e às vezes quando eu faço Pix, eu pego o celular e vou até lá e coloco, toco o gasofilácio com o celular. Porque eu apresento a minha oferta para ele. Se eu só faço assim, natural ali, por que a gente pede para que você traga aqui para frente a sua oferta? Porque é um processo de morte, eu preciso sair do meu lugar e eu preciso fazer o dinheiro morrer para mim. Se ele não morrer para mim, eu ficar lá olhando, para onde que ele vai? Ele não morreu para mim, ele precisa morrer para mim. E é um desafio isso, porque tudo dentro de nós, a nossa carne vai tudo contra esse processo. E o batismo, ele demonstra justamente isso. Eu preciso morrer, sepultar, e em terceiro, eu vou ressuscitar no meu coração para um novo entendimento, para a renovação da minha vida, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você recebe até aqui? Eu queria dar uma parada com você. E eu queria te incentivar a fazer um diário. Será que a gente pode fazer isso agora? Perguntar para Deus e escrever algumas coisas? Você que tem o seu celular, você tem lá um bloco de notas. Se você abrir ali o bloco de notas, você tem um caderno, né? Como alguns têm aí. Pode escrever essas perguntas. A pergunta primeira ali é: Senhor, como eu posso alcançar um coração cheio de temor do Senhor? Como é que eu consigo isso, Senhor, de ter um coração cheio do temor do Senhor? E a segunda pergunta: Senhor, o que eu preciso entregar ao Senhor no meu entendimento e experiência sobre as finanças e dinheiro? O que precisa morrer dentro de mim? A ganância, a escassez, o medo de não ter mais nada, né? Às vezes, sabe aquela oração assim: Senhor, que nunca nos falte? É uma oração de escassez. Porque eu sempre estou com medo que vai faltar. Então eu preciso morrer para algumas coisas, para alguns sentimentos. Eu queria te incentivar a nós tomarmos alguns minutinhos para essas perguntas. Tá bem? Se terminar de copiar. Queria orar e daí pedir, o Espírito Santo vai ministrar o nosso coração. Tá bem? Vamos orar? Opa. Pode voltar lá? Ele apagou aqui. Ou eu que apaguei? Aí. Quero aplicar com você as 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Então, agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos, deixar de escrever. E eu quero te convidar a se aquietar diante do Senhor. Como você tem já aqui um ambiente de quietude. Espírito Santo, nós entregamos para o Senhor a ansiedade que o dinheiro tem gerado, os medos, as dúvidas, o que nós achamos e sabemos, nós ofertamos ao Senhor, ó Deus. Entregamos ao Senhor o medo da escassez, o medo de ficar sem.
Entregamos para o Senhor, ó Deus, o sentimento às vezes de por que para os outros dá e para mim não dá. Entregamos para o Senhor, ó Deus, as nossas comparações que fazemos financeiras com os outros. Nós entregamos para o Senhor o nosso coração, que está, Senhor, do jeito que a gente consegue hoje. Está aqui o nosso coração. Eu quero te convidar agora a você abrir os olhos do coração e se imaginar num campo verde. E nesse campo verde tem uma árvore bela e frondosa, e debaixo daquela árvore tem um banco. Eu quero te convidar a você sentar nesse banco e ir ali. É impressionante como o Senhor Jesus já se senta junto de você e te abraça ali. Senhor, pergunte para Ele, como o Senhor quer marcar o meu coração com o teu temor? O que eu preciso entregar para o Senhor? E ideias espontâneas vêm ao seu coração agora. Comece a escrever essas ideias, esses pensamentos que surgem naturalmente. Por gentileza, comece a escrever. Escreva, não fique esperando. Escreva o que vem. Seja proativo, vá escrevendo o que vem.
Amém? Alguém gostaria de ler o que o Senhor te falou? Um dia a gente perde medo, mas a gente vamos pressionando devagarzinho, não obrigando ninguém, mas incentivando a todos. Quem ouviu o quê? Vai, Gonçalves. Pastor, Só leia, só leia. eu tive uma visão assim, bem legal, sabe? Bacana assim. Eu tive assim uns campos verdes, umas montanhas cobertas de verdes, com uma árvore muito linda assim na minha frente. E maravilhosa essa visão. Só que quando eu fui escrever, eu escrevi, quando eu voltei, eu não consegui ver mais. Aí Deus, acho que me mostrou só esse momento, porque depois daquilo eu voltei, retorno, não vi mais. O que você escreveu? Eu escrevi foi que essa passagem, visão. essa visão, Tá. entendeu? Então eu vi aqui que Deus ele te mostra aquilo que ele quer te mostrar e aquilo que eu quis ver mais. E o que isso representou para você, assim? Me trouxe bastante paz, uma visão de paz, uma visão de alegria e até de conquista. Pastos verdejantes significa o quê? Para mim ele traz paz, Paz. né? E ao mesmo tempo conquistas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Adilson. Então, Deus me mostrou assim, eu preciso me livrar da iniquidade, que é quando eu sei o que devo fazer e não faço. Quando eu tomo as rédeas do que eu quero, isso eu tenho que entregar. E dele me deu uma coisa que eu não entendi, mas vou entender. É 1/4, 3.000, não sei. Isso vai gerar em mim paz, tranquilidade e contentamento. Isso eu entendi. O 1/4 dos 3.000 eu não entendo. Amém. Deus vai revelar, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Você tem 3.000 na Bíblia, onde que aparece 3.000 na Bíblia? Conversão, né? 3.000 almas se entregaram a Jesus. Que tal? Eu escrevi assim: meu filho, os meus tesouros são os seus tesouros. Tudo que eu tenho é seu. E não posso entregar em suas mãos algo quando você fica segurando ou agarrado em coisas. Entrega tudo a mim e confie e veja como eu posso fazer, o que eu posso fazer naquele e com aquele que confia em mim de todo o coração. A minha alegria é abençoar os meus filhos para que abençoem pessoas. Simples assim, mas ao mesmo tempo profundo, né? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.